Olá, eu me chamo Rafaela Moura, sou estudante do curso de História pela Universidade Estadual do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. Bom, hoje a gente vai fazer uma breve análise, uma breve discussão sobre a importância da Igreja Católica no processo de colonização da América Portuguesa. Para isso, eu vou compartilhar um slide com vocês, a fim de contextualizar toda essa questão, esse processo, e de ficar melhor na questão da dinamização da aula. Bom, qual era a primeira coisa que a gente deve se perguntar? Qual era a relação que tinha essa Igreja Católica, com a Europa, principalmente ali em Portugal, que é o nosso principal foco, Bom, a relação que tinha com Portugal era extremamente forte, principalmente nessa questão das viagens marítimas, porque tinha-se a ideia de que a Europa era a principal na questão de civilizar os povos mais afastados, as terras mais afastadas, de conquistar essas terras e de levar essa civilização a esses povos que viviam, abre aspas, de formas bárbaras, Então, a Igreja Católica adentra firmemente nesse propósito, porque era uma forma de evangelizar esses povos, de arrecadar, abre aspas, mais almas para a Igreja Católica, e aí tornar a religião mais forte perante aquele contexto, aquela época. Então, o objetivo da Igreja Católica, diante dessas viagens, diante dessa colonização, era exatamente esse, levar essa evangelização para os povos que viviam, a ideia era que esses povos viviam, abre aspas, de uma forma selvagem, Então, eles levavam, eles pregavam que eles, de certa forma, estavam levando algo superior a esses povos, Vamos lá. Bom, a Igreja Católica e a escravização, essa questão da escravização. O que é que eles pregavam, o que é que eles defendiam? Bom, na teoria, e isso tem em várias bulas papais, eles não aceitavam, e eles abominavam, porque a escravização era tida de forma desumana. Então, eles não aceitavam, do jeito... Eita! Eles não aceitavam da forma que era pregada. Só que na prática era bem diferente, porque na prática eles, além de aceitar, eles ainda justificavam através dessa maldição de Cã. O que era a maldição de Cã? Bom, a maldição de Cã, ela era justificada pela história de Caim e Abel. Quando Caim matou Abel, seu irmão, Deus mandou uma marca, para que ele fosse identificado, e a sua forma de pagar, abre aspas, esse pecado era viver com aquela culpa, E ninguém poderia se vingar de Caim, mas ele estava marcado, e todos que vissem aquela marca saberiam o que é que Caim fez. Então, essa marca, a Igreja associou essa marca a negros, aos negros, aos nativos, a marca negra, preta. Então, era associado, então, de certa forma, eles justificavam que essa escravização, era até bíblica, E eles também achavam que, já que está levando a civilização, já que estava levando a evangelização, eles tinham até que, abrir aspas, se sentir gratos. E isso a gente vai ver até na carta em que o Manuel de Nóbrega, o padre, ele vai escrever para o rei de Portugal.
Bom, os jesuítas, né, as missões, que são mais conhecidas como a Companhia de Jesus, o que eles eram? Bom, os jesuítas, eles eram padres, né, que eram treinados, que eram ensinados a, a essa missão de evangelizar, ou seja, de levar a fé cristã, as suas regras, os seus dogmas, os seus segmentos para esses povos ditos selvagens, né? Então, a missão deles era isso, pregar a religião católica, a religião cristã. Quais eram os riscos que eles corriam através disso? Bom, como eles tinham que ir às tribos para pregar a religião, havia muito embate ao choque de costume, o choque de crenças, né? E aí muitos desses padres eram mortos. E o que foi feito a fim de sanar esses riscos, a fim de acabar com esses riscos, né, de colocar os padres em perigo? Eles criaram esses aldeamentos. O que seriam os aldeamentos? Ao invés do padre ir às tribos, agora seria os nativos, né, que iriam até os padres. E aí tinha esse aldeamento. E aí poderia ser feito essa evangelização, né? Vamos ter um pouco de cuidado em pensar que foi uma evangelização de forma romantizada, como muitas das vezes foi pregada, né, pela historiografia europeia. Então, vamos aqui pensar que não foi uma coisa na qual os nativos foram respeitados ou que aceitaram também aquilo ali de bandeja. Não, houve um embate também, houve choques, e a gente tem que se atentar a isso, principalmente na questão das leituras, tá, pessoal? Bom, para exemplificar melhor também, eu trouxe aqui uma pintura para a gente analisar, né? A pintura do Vítor Meirelles, que é muito conhecida, principalmente quando a gente fala dessa questão de evangelização aqui no Brasil, né, ou seja, na colônia, em 1861, essa pintura, do século XVI, né? Então, vamos analisar aqui o que é que tem nessa pintura que a gente pode fazer a leitura. Bom, no centro, a gente já vê uma cor mais clara, né? A gente vê os portugueses reunidos, ou seja, isso daí seria a primeira missa na colônia, né? E na parte periférica da pintura, a gente vê uma cor mais escura, né? O pintor ele captou essa mensagem de colocar no centro os portugueses de uma forma mais clara, que seria uma forma superior, e de uma forma na sombra assim da pintura, ou seja, na parte mais escura, ele colocou como se fosse os povos que estariam sendo inferiores àqueles portugueses, né? Além dessa questão de cores, além da questão da superioridade do português, a gente também vê a presença da natureza muito forte, né? As árvores, o céu bem pintado de azul, bem forte. Então, todas essas questões, principalmente a questão triangulares da pintura, né? A cruz como sendo parte principal da pintura, todas essas questões têm que ser analisadas, né? E você tem que fazer perguntas para essa pintura. O que estava acontecendo? Qual era a contextualização? Então, tudo isso tem que ser analisado quando você for fazer a leitura. Isso eu já estou adiantando porque eu vou deixar a atividade, tá? Bom, também temos o trecho, que eu já até falei, que é do Padre Manuel de Nóbrega para o rei de Portugal. O gentil seria o indígena, né? O indígena, se fosse senhoreado ou despejado, ou seja, se tivesse um senhor ou um dono, ele teria, deixa eu tirar só bem aqui, ele teria vida espiritual, conhecendo o seu Criador e vassalagem, ou seja, obediência, a Vossa Alteza e obediência aos cristãos, e todos teriam melhor vida e Vossa Alteza teria grossas rendas nestas terras, ou seja, grandes rendas nessas terras. Nosso Senhor ganhará muitas almas e Vossa Alteza muita renda nesta terra. Bom, o que é que a gente pode ver aqui? Com essa
evangelização e essa civilização com os indígenas, o rei de Portugal ganharia pela mão de obra escravizada, né? E a igreja ganharia com essas almas, né? Ou seja, a igreja ganharia mais fiéis, se tornaria mais conhecida, né? Essa daqui foi uma reportagem, né? Os missionários aprendem até a pilotar avião para evangelizar índios na Amazônia. Essa é uma reportagem recente, né, de 2018, onde esses missionários eles aprendem a pilotar avião para levar essa evangelização. E isso eu não estou nem mais falando de Brasil colonial, tá, gente? Isso daqui, se eu não me engano, foi em 1995. Então, a gente vê o tanto que permaneceu por muito tempo, né? Além disso, também, além desses trechos, dessa pintura, enfim, além disso, também foi... Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Pronto. Além disso, também foi utilizado os teatros, né? Então, os padres, eles faziam peças para que houvesse um melhor entendimento nos nativos, né? Para essa evangelização. O que a gente tem que ter em mente? Os nativos, eles não falavam a língua portuguesa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho de ver nessa perspectiva. Eles não falavam a língua portuguesa, muitas das vezes eles não entendiam o que é que os padres estavam falando, e aí os padres, alguns até aprenderam a língua dos nativos, né, para que houvesse melhor essa comunicação, e através do visual, ou seja, através desses teatros, dessas peças teatrais, eles evangelizavam, né, esses nativos, e eles fizeram algumas adaptações também das crenças nativas, né? Como, por exemplo, as rezadeiras, que a Igreja Católica não associava muito à religião, e eles acabaram por associar, né, a religião e agregar na religião para que houvesse uma melhor comunicação dentro dessa comunidade entre nativos e os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, entre os padres, de uma forma que ficasse, abre aspas, mais fácil deles entender, dos nativos entender, foi feita essas assimilações das crenças dos nativos com a Igreja Católica. Bom, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode deixar nos comentários, né? Eu vou deixar um jogo, né, bem interessante, e também vou deixar uma atividade, principalmente com esses trechos, essas reportagens, e com a pintura, para que vocês possam, não só com vídeo, que vocês pesquisem também, e aí possam construir um texto, né, um lindo texto, dissertativo e argumentativo, acerca desse processo de colonização, nessa importância da Igreja Católica nesse processo de colonização na América Portuguesa. No mais, foi isso, e muito obrigada.